Olá, a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma mensagem de fé, ânimo, vigor e esperança para este momento, que traz como tema moldado por Deus, as bênçãos te alcançarão. Tem como texto base 2 versículos que se encontram em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, que nos fala o seguinte: o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. Versículo 7. E há de ser que, quando estes sinais vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Pregamos aqui, em outra oportunidade, que Deus usou uma situação para levar Saul ao encontro do profeta Samuel. Saul foi o primeiro rei de Israel, nós dissemos isso aí. A Bíblia relata 2 momentos em que o Espírito do Senhor tomou a Saul. O primeiro encontra-se, melhor dizendo, os versículos lidos, e o segundo, em 1 Samuel, capítulo 19, versículo 19 a 24, que nos fala o seguinte: e anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes outros mensageiros profetizaram. Então enviou Saul ainda outros terceiros mensageiros, que também profetizaram. Versículo 22, então foi também ele mesmo, então ele próprio foi a Ramá, Saul, e chegou ao poço grande que estava em Secu, e perguntando, disse: onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: eis que estão em Naiote, em Ramá. Versículo 23, então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. Versículo 24, e ele também despiu as suas vestes, e profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia, toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas. Deus tirou o reino de Saul e o entregou nas mãos de Davi, pois Saul não foi íntegro diante de Deus, e Davi, em sua simplicidade, foi ungido por Deus para ser um rei em lugar de Saul. Saul então tentou diversas maneiras e momentos e oportunidades tirar a vida de Davi, mas tenho 2 coisas para te dizer aqui. A primeira: só quem tem o controle da sua vida é Deus. Ainda que o inferno queira te destruir, te aniquilar, tirar-te antes do tempo da terra, o tempo do meu Deus em sua vida é que se cumprirá. Segunda coisa: Davi ainda não era rei, mas tinha sido ungido rei, mas ainda não era rei. Por isso, Deus não permitiu que este morresse na mão de Saul, muito menos sem antes da promessa cumprir-se. A mesma coisa é com você. Não morrerás nas mãos de teus inimigos, e muito menos antes das promessas do meu Deus cumprir-se na sua vida. Esse é o Deus a quem servimos. Saul foi ávido por derramar sangue indo atrás de Davi. Quem sabe pensou: sou rei, nada me é impossível. Mas não contava que Davi servia a um Deus que o protegia e o guardava. Saul, que queria encontrar Davi para o matar, encontrou o Espírito de Deus, a bem da verdade, e profetizou durante um dia todo entre os profetas da escola de profeta de Samuel. Mas o cerne desta mensagem está no texto acima: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e te mudarás em outro homem, de Samuel a Saul, um pouco antes de Saul ser rei em Israel. O interesse primário de Deus não é de te dar uma mansão em um bairro refinado. O interesse primário de Deus não é de te dar um carro picape do ano 0 quilômetro. O interesse primário de Deus não é de te dar o emprego dos sonhos. Mas antes que tudo isso aconteça, que para ele nada disso é impossível, ele tem o poder para te dar, sim, claro que tem, mas o interesse primário de Deus é de te mudar, é de te moldar, é de te transformar, é de forjar o teu caráter. Em primeiro lugar, aprendo que Deus não dá bênção fora do tempo. E tempo aqui é o dele, é o kairos de Deus, é o tempo oportuno de Deus. Em segundo lugar, aprendo que o tempo oportuno de Deus acontece após a transformação de vida propiciada, operada pelo Espírito de Deus em minha, em sua, em nossas vidas. Deus nunca deu bênção a alguém fora da sua vontade, de maneira nenhuma, de modo algum.
Não tem relato disso na Bíblia, de qualquer maneira. Todos que receberam bênção por Deus na Bíblia, primeiro passaram pelo vale, pelo deserto, foram moldados por Deus, foram forjados por Deus, foram mudados por Deus, foram transformados por Deus. Aí depois sim receberam a exaltação de Deus. Com os céus não tem barganha, com os céus não tem breganha, com os céus não tem jeitinho, com os céus não tem como dar um jeitinho, não. Com os céus não tem nada disso. Primeiro ele te molda, primeiro ele te muda, primeiro ele te transforma, primeiro ele te molda, forja caráter, para depois te exaltar, para depois te abençoar. Se a bênção não chegou ainda, fica tranquilo, ele está te moldando, mas ele vai te exaltar, sim, vai com certeza te exaltar. Ele é fiel, ele é verdadeiro, as suas promessas são fiéis e verdadeiras, são infalíveis, ele é fiel, e a infidelidade humana nunca atrapalhou a fidelidade de Deus. Ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel o tempo todo, a todo tempo ele é fiel. Primeiro ele te transforma, primeiro ele te molda, depois ele te exalta. A segunda parte do versículo, o tema nos diz: e há de ser que quando estes sinais vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. A maior segurança do homem é saber que o Emanuel, Deus conosco, é de fato e realmente Deus conosco. Há uma crendice mundana que afirma que quando uma coisa ruim acontece, é uma bola de neve, é uma coisa ruim atrás da outra. Pois bem, para os crentes moldados, transformados e mudados por Deus, também é a mesma coisa, uma coisa atrás da outra, só que não de coisas ruins, agouros, maldições, mal presságios, não nada disso, mas de coisas boas, de bênçãos, de dádivas e de vitória da parte de Deus. É uma após a outra. Quando a exaltação de Deus chegar, meu irmão, minha irmã, fica tranquilo, é uma bênção atrás da outra, será uma bênção atrás da outra. Este é o nosso Deus. As pessoas do mundo chamam isto de acontecer, né, uma coisa ruim atrás da outra, de maré de azar. Quando as coisas ruins acontecem uma após a outra, sim, disse aqui, mas para aqueles que foram moldados, transformados, lapidados por Deus, quando a exaltação de Deus chega, é uma após a outra. Tudo quanto colocar a sua mão, Deus prosperará. Quando Deus te exaltar, naquilo que você tocar, abençoado será para a glória de Jesus. Isto é a exaltação de Deus, que eu profetizo agora, de olhos abertos para você. Deus é fiel e Ele vai te exaltar. A exaltação de Deus virá. Ele estará com você, Ele estará em você. Essa exaltação estará com você, essa exaltação estará em você, essa exaltação estará em tudo aquilo em que você tocar. Nesta hora, profetizo de olhos abertos para você, que pessoas ao teu redor não serão contaminadas pelo mal de modo algum, mas serão contagiadas pela exaltação que Deus está para você trazendo para a glória de Jesus. Por isso vale a pena esperar em Deus. Por isso vale a pena aguardar em Deus. Por isso vale a pena confiar em Deus. Quando Deus te moldar, e te exaltar, até quem não acreditou terá que curvar-se diante do Deus que te exaltou. Fica tranquilo, Deus está mudando a tua história. Deus está mudando a tua vida. O sorriso inundará o teu rosto, e quem te viu chorar diante de Deus te verá sorrindo exaltado, te verá sorrindo exaltada. Tenha um dia abençoado em Cristo Jesus.